Olá, boa tarde mais uma vez. Estou diante de vocês aqui para agradecer a Deus, né, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Como eu estava falando aqui a respeito nos poucos segundos e minutos que ficou para trás no outro vídeo, a respeito da maldade das pessoas, né? Que não tem o temor de Deus e praticando coisas erradas, né? Por que essas pessoas fazem as coisas erradas? Agora nós vamos entrar direto para a palavra de Deus e ver aqui o motivo pelos quais, né, essas pessoas fazem esse tipo de coisa errada. Por isso que eles não têm o temor de Deus, não estão nem aí com as coisas. É a mesma coisa que fazia esse povo do passado aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. Jesus falando sua palavra aqui no capítulo de número 3, número 8 na realidade. É 8 do Evangelho de São João, no capítulo 43 em diante. Eu estarei fazendo a leitura de alguns versículos aqui da palavra de Deus agora neste momento, né? Então vamos ver lá. Jesus 43 assim: por que não entendeis a minha linguagem? E por que não podeis ouvir a minha palavra? 44. Vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o seu desejo, o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se formou na verdade, né? Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porquanto ele profere mentira, né? Fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira, né? Mas porque vos digo a verdade e não creis? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não crê? 47, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escuteis, porque não sois de Deus. Está vendo só aqui? Quem está falando essas palavras aqui não sou eu, é Jesus Cristo, é o Senhor, o mestre dos mestres, mestre por excelência. É aquele que é o pai do cristianismo, né? Se hoje em dia existem igrejas, templos religiosos no mundo aí inteiro, né? Muitas pessoas usam, às vezes, de idolatria, usam de outro tipo de artifício, né? Mas o principal cabeça das igrejas é Jesus Cristo. Eles misturam, né? Colocam misturado lá com as outras religiões, com os outros tipos de adorações, né? Os ídolos, né? Por exemplo. Mas Jesus diz assim, porque ele diz assim, porque se eu digo a verdade, por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque vocês não são de Deus. Se você fosse de Deus, vocês ouviriam, né? Porque vocês têm por pai o diabo, e querer satisfazer a sua vontade, querer fazer o seu desejo, né? Você não quer fazer o desejo, a vontade de Deus, quer fazer a vontade do vosso pai, porque o vosso pai é homicida desde o princípio, né? Quando o diabo enganou a mulher pela primeira vez lá no Éden, né? Que ali enganando a mulher, automaticamente o homem também foi enganado e caiu o pecado, veio o pecado ao mundo. Então é aqui que Jesus está falando, que ele foi o homicídio, ele praticou o crime da morte espiritual. O Satanás ele não praticou a morte física do Adão, ele praticou a morte espiritual, porque aí ele diz que ele foi um homicídio, ele é simplesmente, tanto ele, né, fez a coisa ruim para ele, porque Deus também o expulsou de lá, né, do jardim do Éden, né, condenou a serpente, né, condenou a mulher, condenou ao homem, né, ao pecado eterno, original, né, e agora Cristo veio aqui para poder dar vida novamente ao homem, né. Então ele diz assim, olha, vocês não escuteis a minha palavra, vocês não querem crer na minha palavra, porque vocês não têm por pai. Isso ele estava falando aqui para um grupo de fariseus, para um grupo de pessoas que estavam ali com a lei, né, diante do templo, questionando a ele, né, acerca das obras que ele estava praticando, né, porque Jesus tinha naqueles dias lá, né, feito boas obras ali no meio dele, então ele diz assim, ó, então volto para trás um pouquinho, né? Se eu tenho feito boas obras no meio de vós, por qual delas vocês me condenam, né? Visto que
fazeis que também vieste junto do vosso pai, com Abraão, né, com Isaac, com Jacó, né? Então, o que acontece? Eu estou fazendo uma boa obra no meio de vós, e por qual delas vocês querem me matar? Querem me matar por eu ter curado do sábado, por eu ter feito, né, milagre aqui, expulsado demônios, né? Feito todo esse tipo de trabalho. Vocês não a escuteis porque vocês não têm por pai a Deus, vocês têm por pai o diabo, e querer satisfazer o seu desejo do vosso pai, né? Porque ele é homicida, né? Depois, aqui no 47, ele volta a repetir. Quem é de Deus, olha, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vocês não a escutais, porque não sois de Deus. Aí responderam os judeus aqui que estavam com ele, né? E disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Né? E Jesus respondeu e disse, eu não tenho demônio. Onde honra meu pai e vós o desonrais. Né? Então estava uma discussão aqui exatamente com quem? Com os irmãos dele, com os da nação dele, com o povo para o qual ele veio, que a Bíblia nos diz assim, que ele veio para os que eram seus. E os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Então, há uma diferença, sim, em que ouve a palavra de Deus e obedece, mas o que não obedece, pode colocar já na sua cabeça desde agora. Você não está obedecendo a palavra de Deus, não quer obedecer a Deus, não quer obedecer a sua palavra, não quer ser temente a Deus, não quer ser submisso à palavra de Deus, é porque você não tem Deus como seu pai, você tem o diabo. Né? Você é filho do diabo e não de Deus aqui, mediante a palavra do Senhor que está falando. Não sou eu que estou falando, Jesus é que disse essas palavras, né? Veja lá, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vós não a escuteis porque não sou de Deus. Então, se você não é de Deus, de quem que é? É do vosso Pai que está lá em cima, no 40, né? No capítulo 44, que diz assim, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o seu desejo. Né? O desejo do vosso pai é esse aí, né? Continuar desobediente, desobedecendo, fazendo as pessoas pecar, né? Eu falei já um pouquinho atrás lá que as pessoas, a gente mesmo pregando a verdade para ele, mostrando aqui, eu falo, olha, este canal aqui é um canal para receber as pessoas que têm a fé em Jesus Cristo, que venham receber a palavra, venham aprender da palavra de Deus comigo, venham aqui, eu estarei pronto para vos ensinar, para mostrar para vocês o que é a salvação, o que é Jesus, o que é ouvir a palavra de Deus, não entrar no caminho da perdição. Aí vem o camarada lá, daí a pouco vem, entra aqui no meu canal, entra aqui como se fosse uma ovelha, na realidade é um lobo devorador, aí fica inseminando aí nas minhas páginas aí toda hora lá, fica só aparecendo aqui, né? As plataformas não tá nem aí, elas querem ganhar dinheiro mesmo com isso aí, não tá nem aí, publica lá, se é de graça, se é que quer, cada um tem o seu direito, né? De fazer aquilo que quer, né? Aí fica publicando direto vídeo de pornografia, vídeo disso, daquilo outro, e eu não quero isso, mas fazer o quê? Eu tenho que aceitar, porque faz parte da plataforma também, eu não vou, né, chegar e o que eu vou fazer com isso? Não posso fazer nada, né? A gente pede, passa recado, manda aviso lá para a plataforma, não quero ouvir, né, reclama, né, denuncia, né, faz a denúncia, mas continue, quanto mais você denuncia, mais que aparece. Aí que aparece vídeo do que não presta aqui. Quando eu percebo que é algum daqueles que está ali no canal que faz esse tipo de coisa, imediatamente corro lá e tchum, bloqueio ele. Vai lá procurar os seus, né? Não é que você não tem direito, você precisava estar aqui junto comigo para ouvir a palavra de Deus, como eu disse que todos são ouvir a palavra de Deus, né? Tudo bem. Agora você não é obrigado a ficar oferecendo para mim uma coisa que eu não quero receber. Assim como eu também não estou te oferecendo coisa que você não quer receber. Você recebe se você quiser. Se você é de Deus, você escuta as palavras de Deus. Se você não é de Deus, então você não vai escutar as palavras de Deus. Não está de acordo com isso aqui. Amém? Vamos lá para frente agora, que eu vou ler uma outra passagem aqui, que por isso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por que eu tenho que ler isso? É porque Deus está mandando que eu leia para vocês nessa tarde. Esse vídeo vai cair, não sei na mão de quantos por aí fora, mas é porque Deus está pedindo que eu leia isso aqui, né? Olha lá. Capítulo 3 da primeira epístola de São João, né? Diz assim, olha.
Vede com grande caridade, né, com grande amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Né? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Uma paradinha, só uma pausazinha aqui para falar. Esse discípulo que escreveu isso aqui é exatamente o evangelista João, o apóstolo João, que estava ao lado de Jesus Cristo ali, era ele, era Pedro, Tiago e João. E este era o discípulo a quem Jesus amava, né, que estava sempre ali do lado de Jesus, né, encostava-se em Jesus ali, né, é o único que teve o privilégio que a Bíblia nos fala que encostava-se aos ombros do Senhor Jesus ali e ficava ouvindo ali como um grande amigo, como um irmão, como uma pessoa. Você já pensou? Qual é a pessoa, se hoje, por exemplo, um homem se encostar no ombro de outro e ficar, se não for pai e filho, vão dizer que essa pessoa não é muito certa não, né? Os homofóbicos, esse tipo de gente aí que tem cheio de malícia na terra, já vai dizer que essa pessoa já não é muito bem certa, né? Uma pessoa desorientada sexualmente ou qualquer coisa parecida, né? Mas o apóstolo João aqui, ele se inclinava no ombro de Jesus Cristo e ouvia os seus ensinamentos. Por isso que ele está dizendo aqui em sua palavra. Ele o conheceu pessoalmente, por isso que ele está falando, olha, porque não o conheceram ele, né? Quer dizer, por isso, né, o mundo nos aborrece, porque não conheceram a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, né? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ele viu Jesus transfigurado lá no Monte da Transfiguração, junto com Pedro, Tiago e João, que estava ele, né? João, Pedro e Tiago, né? No caso aqui, o João, né? Lá no Monte da Transfiguração, que o Senhor Jesus apareceu em grande glória a ele, lá Moisés e Elias, né, estavam conversando com ele lá, naquele lugar, né? Mas em seguida também, nós vemos aqui, ele vendo também o Senhor Jesus, no dia que foi, louvado seja, no dia que Jesus foi elevado ao céu, lá em Atos dos Apóstolos, quando fala, varão os galileus, porque está olhando para cima. Foi ele que também correu junto com Pedro, lá na sepultura do Senhor Jesus, que viu o túmulo vazio, né? Foi ele que estava, aleluia, lá na ilha de Pátmos, quando foi arrebatado e teve o prazer de ver Jesus Cristo e toda a sua glória, o trono de Deus, ver a Deus, ver o Cordeiro de Deus lá no sentado em seu trono e aquele ancião de dias com as criaturas viventes, né? É tudo esses apóstolos aqui que falou essas coisas aqui, ó, que eu estou lendo aqui para vocês agora. Então, continuando aqui. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos aborrece, porque não conheceram Ele, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. E sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. E qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem saber que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Porque qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não peca, porque é nascido de Deus. E nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Louvado seja Deus, né? Não é tão glorioso ver a palavra de Deus assim como ela é, né? Jesus disse lá atrás, onde eu estava lendo lá em São João, lá, né? O Evangelho de São João, que aqui é o mesmo que está falando, né? A respeito dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Jesus disse lá é palavra de Jesus, aqui já é palavra do apóstolo, né? Ele já está aqui escrevendo o que ele ouviu, né, do Senhor Jesus, que Jesus deu a ordem para eles ensinar, ir por todas as nações, batizando e ensinando a guardar as coisas que eu vos disse, né? Todos os dias. Então Jesus disse assim, olha, se vocês não escutais a palavra de Deus, porque vocês têm por pai o diabo. Não obedece a mim, não ouve a minha palavra, porque vocês não têm a Deus como pai. Porque se vocês tivessem a Deus como pai, vocês ouviriam a minha palavra que eu estou falando. Aqui a mesma coisa o apóstolo está dizendo aqui, que aqui por isso que é manifesta os filhos de Deus, e os filhos de Deus são aqueles que permanecem no Senhor, na obediência da sua palavra, que não anda, né, praticando esse tipo de coisa que o mundo pratica, né? Que o mundo é injusto, o mundo e suas concupiscências, tudo isso aqui vai passar, né? Mas aquele que permanecer no Senhor Jesus, né? Ele será realmente filhos de Deus, né? E não será confundido, jamais, né? Mas assim, ó, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos, porque por ele na sua vida, né? Então, todo aquele que é justo, né? Diz aqui na palavra embaixo lá, que é para você, qualquer que é nascido de Deus não peca, né? E também para ninguém desenganar, né? Que quem pratica a justiça é justo, e como também é justo aquele que vos chamou, aquele que vos ensina, aquele que vos traz algo conhecimento da verdade, né? Então, louvado seja Deus. Essa é a mensagem que eu tenho que trazer para você nessa tarde, dizendo: seja filho de Deus, seja filho da obediência, seja o filho de Deus e não filho das trevas, né? Glórias ao nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos, queridos e amados, que nesses últimos dias há uma leva muito grande de espírito maligno, né? Que estarão por ali ensinando as coisas erradas para as pessoas, né? E nisto a palavra de Deus também nos ensina que o Espírito de Deus é conhecedor de todas essas coisas, e ele faz com que a nossa vida, que o nosso ser, com que a nossa vida em Jesus Cristo, né, não venha se perder e não venha se enganar, que mediante o espírito das trevas, o espírito da carne, o espírito das oferendas malignas, será tudo dissipado, porque o Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor aqui em Romanos, né, no capítulo de número 8, né, que louvado seja Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? Então, a partir do momento que você está na presença de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Olha aqui no versículo, capítulo, versículo diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, né? Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Certo que com ele padeçamos, para que com ele também sejamos glorificados, né? Louvado seja Deus. Então, nessa tarde fica esse convite para você, né, que está ouvindo, que vai receber essa mensagem da parte de Deus, para você correr aos pés de Jesus e fazer como ele. Ouça a palavra de Deus, né? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, né? De novo, São João capítulo 8, né? E o versículo de número, louvado seja Deus, 47, que diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, né? Então ficamos com esta palavra aqui, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que tem nessa tarde nos dado esta palavra. Você quer vir? Quer ser um filho de Deus? Escute a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo nessa tarde, amém? Que Deus te abençoe. Glória a Jesus.